Deus seja louvado por tua vida. Eu quero trazer nessa pequena meditação uma palavra de reflexão pessoal, de algo bem contundente que o Senhor deixa bem definido na sua santa e bendita palavra, né? A Bíblia Sagrada. Está lá em 1 Timóteo 3, 14 e 15, aonde diz o seguinte: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está passando uma instrução para Timóteo e, ao mesmo tempo, está passando uma instrução para a igreja do Senhor. E ele diz que essa igreja é testemunha e baluarte da verdade. Testemunha e baluarte da verdade. Coluna e testemunho da verdade, ou coluna e baluarte da verdade. Essa é a ótica de Deus sobre a igreja de Deus. Aí você pergunta, mas que igreja de Deus é essa que eu frequento? É a denominação tal? É a denominação A, a denominação B? Não, é você. Você, sou eu. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Nós somos a igreja do Deus vivo. É necessário isso ser assimilado por todo cristão e por toda cristã sobre a face da terra. Porque há sempre um pensamento de que a igreja é onde nós congregamos. E aqui Deus está falando claramente que não se trata de edifício, não se trata de edificação, não se trata de construção. Se trata de pessoas, pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, tornando-se, através desse passo, né, corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E os cristãos são o corpo de Cristo, são a igreja do Senhor. Coluna e baluarte da verdade. Eu quero repetir isso para que isso seja contundente na tua vida, assim como na minha. Coluna e baluarte da verdade. Veja a responsabilidade que nós temos no mundo. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós, a tua igreja lá onde você congrega a edificação, ela não é testemunha, ela não é coluna da verdade, ela não é baluarte da verdade. Se você passar lá em dia que não tem culto, está um silêncio sepulcral, não tem ninguém lá, a não ser que tenha alguém da administração. Mas você, aonde está, é coluna e baluarte da verdade. Pelo menos essa é a prerrogativa de Deus para a minha vida, para a tua vida e para a vida de todo cristão. Ser testemunha e baluarte da verdade. Isso nos faz refletir quem nós somos e como nós estamos, né, exemplificando, ou como nós estamos exercitando a nossa salvação sobre a face da terra. Por isso que quando nós vemos situações aí que são negativas do ponto de vista, né, até mesmo, não precisa ser nem espiritual, é natural mesmo, né? Às vezes tem pessoas que, eu já ouvi isso, eu vou citar um caso aqui para você entender. A pessoa fala assim, eu aloquei minha casa para uma pessoa que ele se dizia, né, crente, mas eu dei trabalho porque a pessoa se identificou como crente, mas eu emprestei dinheiro porque a pessoa se identificou como crente, mas, você está entendendo? Nós somos coluna e baluarte da verdade. Você sabe o que é essa palavra no grego? Aletheia. É diferente da palavra verdade comumente empregada. Por exemplo,
Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a aletheia, eu sou a vida. Quando o Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é que o adoram em espírito e em aletheia. É diferente, né, de textos, como por exemplo, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo. Essa palavra, verdade, verdade vos digo, essa palavra é amém. Amém. Você está entendendo a diferença? Então, se Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, ele é a aletheia, e Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em aletheia, ele está dizendo que de fato e de verdade pessoas assim são coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da aletheia. Estão tudo em sincronia, estão sincronizados. Eu em Deus, Deus em mim. Eu em Jesus, Jesus em mim. Este é o plano da salvação. Por isso que Paulo está demonstrando o Timóteo, né? Ele falou assim, olha, fique ciente de que é assim que deve funcionar. Então, quando nós observamos isso aí, isso tem que ter um peso na nossa vida. Isso tem que nos fazer refletir os nossos direitos e deveres como cristão. Não meramente como cidadãos, mas como cristãos, como cidadãos do reino que somos nós. Então, quando observamos e temos a acuidade de analisar a responsabilidade que pesa sobre nós, a igreja do Senhor, sendo coluna e baluarte da verdade, e não a igreja que eu frequento, né, a denominação que eu frequento, não, mas a minha vida no altar do Senhor, isso vai implicar em muitas decisões, em muitas tomadas de decisões, em muitas ações que eu tenho tomado até então, e eu tenho que parar com isso. Por quê? Porque o Senhor está contando comigo para fazer com que a verdade do Senhor se evidencie nessa terra. Então analise bem a posição que o Senhor nos colocou aqui, como coluna e baluarte da verdade. Analisa bem a responsabilidade que está pesando sobre cada cristão, cada cristã. Agora, essa responsabilidade, ela não vem só a responsabilidade, ela vem acompanhada de toda a graça e todo o poder de Deus. E à medida em que nós atentamos para essa realidade, né, de coluna e baluarte da verdade, e nos colocamos no prumo dessa verdade, o Senhor libera toda a graça que nós precisamos para, de fato e de verdade, fazermos a diferença sobre a face dessa terra. E aí, a gente, né, de posse de uma verdade, da prática dessa verdade, nós vamos, né, ter menos pessoas se separando, pessoas cristãs, pessoas que deveriam estar sendo exemplo, né, de famílias, né, e muitas vezes tomando outro rumo, outro viés, e achando que está tudo certo, se tornando intolerantes, e por aí vem umas situações, né, várias situações, não quero entrar em detalhes aqui, mas você está entendendo muito bem o que a palavra do Senhor está trazendo para nós. Deus coloca cada cristão como coluna e baluarte da verdade. Ou vivemos segundo, né, o que diz a sua palavra acerca de nós, ou não seremos baluarte, não seremos coluna da sua verdade. Seremos um fiasco, achando que está tudo bem conosco. Medite nessa palavra, tome essa palavra no teu coração, esquadrinhe ela, se aprofunde nela e desfrute de toda a paz, a bênção e a graça que Deus tem para você e para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.